Vamos lá, Josué, eu quero ler apenas um verso e vamos contar a história desse momento aqui. Josué capítulo 3, se você puder abrir, Josué capítulo 3, nós vamos ler a travessia do Jordão, tá? Olha só, nós estamos, tá falando com a Letícia, nós estamos pegando passagens assim, aleatórias dentro da Escritura, não estamos seguindo uma ordem, né? Em que elas aparecem na Escritura, mas estamos seguindo, de certa forma, assim, nós temos a convicção de que uma ordem de Deus. Amém. Então, a cada dia, trazemos uma palavra, porque sentimos de Deus que esta é a palavra que deveríamos trazer para vocês, porque Deus fala primeiro com a gente nessa mesma palavra. Então, Josué capítulo 3, quero ler somente o versículo 3, e a gente vai tentar lembrar a história toda com vocês aqui, citando outras passagens desse texto. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Como já disse, esta é a travessia do Jordão. O momento em que o povo de Deus, agora, sob a liderança de Josué, no capítulo 1 de Josué, nós vemos um instante em que Josué é chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Então o Senhor o fortalece, o anima, o orienta a andar segundo a sua vontade, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e tudo o que ele fizer e onde ele estivesse, ele seria próspero. Esta é a palavra do Senhor. Josué então assume a liderança do povo de Deus, e a partir de agora ele tem o momento nobre nessa condução do povo, que saiu do Egito e agora está chegando à terra prometida, atravessar o Jordão e conquistar a terra. Este era o grande desafio que Josué tinha nas suas mãos como líder. Então ele sai com esse povo agora, com o destino ao Jordão, para atravessar o Jordão e começar a conquista da terra de Canaã. Bom, capítulo 2, nós vemos aí o momento, Josué 2, minha filha ontem brigou comigo porque eu não fico falando o texto bíblico no meio, tem que ficar lembrando. Josué, estamos em Josué. Agora capítulo 2, vemos o instante que ele manda espias na terra de Jericó, que era a primeira terra a ser conquistada após a passagem do Jordão, para ver como é que era aquela terra. Aqueles espias são abençoados, guardados, né, protegidos por Raabe, aquela prostituta. Eu sei que você conhece essa história também. A prostituta que está na genealogia de Jesus, né? Coisa extraordinária também isso aí. E aquela mulher ajuda aqueles espias, eles são guardados, protegidos, eles conseguem voltar. A descoberta que eles fazem em Jericó é que o coração do povo está desmanchado já. Que o povo de Jericó, aquela cidade protegida, guardada, já está amolecido de medo do povo de Deus, que já vinha já com coisas extraordinárias, guiado pelo povo ao longo do deserto, vencendo batalhas e coisas e sinais poderosos de Deus, faziam com que todos os seus inimigos já tivessem com medo. Então, a notícia que os espias trazem para Josué é: olha, vamos conquistar aquela terra, porque o coração do povo de Jericó já está desfalecido, estão com medo de nós. Bom, aí chega o momento em que eles vão atravessar o Jordão. E há algumas orientações aqui, e eu queria fazer uma associação dessa travessia do Jordão com a travessia desse momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos e amigos, estamos vivendo um momento difícil. E atravessar esse Jordão e chegar do outro lado com a vitória é um desafio para nós também. Então eu creio que todos nós temos nossas limitações, aquilo que nos assombra, aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos traz confiança. Nós estamos diante de um Jordão, que é um rio que tem que ser vencido para que do outro lado se conquiste finalmente a terra prometida, se conquiste a vitória. Então o que acontece aqui é que Josué então tem que preparar o povo para atravessar o Jordão. E o preparo desse povo traz consigo algumas questões importantes. Então a Letícia vai me ajudar aqui a lembrar dessa passagem. O que acontece? Primeira coisa, o Senhor manda que os oficiais, né, os sacerdotes levitas, levem a arca adiante do povo. Lembrando você que a arca é a manifestação física, né, é um elemento físico, visual da presença de Deus. Então a arca significa a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, para atravessar o Jordão,
eles deveriam seguir a arca, que era conduzida pelos oficiais, pelos levitas, sacerdotes. Eles levavam a arca e o povo deveria vir atrás da arca. Mas antes disso, ele dá um outro comando. Olha, santificai-vos, está aqui no versículo, me ajuda a achar, Letícia, versículo... Eu estou com outra parte aqui. Versículo... Santificai-vos. Ele fala, santificai-vos, aqui ó, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, a arca iria na frente, mas antes disso ele dá um comando, santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então vamos lá, gente. Resumindo, eles estão diante de um novo desafio. Era um desafio diferente. Vamos lembrar que esse povo que está aqui não é todo o povo que atravessou o Mar Vermelho. Porque já se passaram 40 anos, a Bíblia diz que todos aqueles que tinham idade militar morreram. Ou seja, os pais desse pessoal que está aqui atravessando o rio morreu no deserto. Deus agora já levantou uma nova geração. E agora, essa nova geração vai conhecer o poder de Deus de uma forma muito particular. Ou seja, vai começar as batalhas. Então, só que para eles conquistarem toda a terra prometida, eles tinham que atravessar o rio, eles estavam do lado de cá do rio, ainda no deserto. Então, gente, pensa, você está diante de um desafio, você quer chegar lá na frente, mas você tem uma grande barreira. Você tem uma grande limitação. Não é o que a gente está vivendo hoje? A gente quer ter uma vida mais tranquila, a gente quer receber bênçãos, a gente quer viver em paz, mas nós estamos diante de uma grande dificuldade, um grande obstáculo. E então Deus dá as ordens. Como é que vocês vão vencer esses obstáculos? Primeiro lugar, se purifiquem. A gente falou disso esses dias, né? Depois ele diz o seguinte, a arca, que é a minha presença, ela vai na frente de vocês. Vocês não podem chegar muito perto. Vocês vão dar aí mais ou menos 1 quilômetro, 900 metros de distância. E hoje Fabrício falou uma coisa muito interessante sobre isso. Deus fala que o caminho que eles vão percorrer, eles ainda não conhecem. Então ele está dizendo assim, olha só, não vão muito perto da arca, não vão na frente, porque vocês não conhecem esse caminho. Deixa eu falar uma coisa, porque Deus falou isso comigo. A arca seria a referência da direção que eles tinham que tomar. A arca iria à frente, aproximadamente aí 800 a 1000 metros à frente do povo, o povo tinha que vir atrás. A arca, conduzida pelos oficiais, iria à frente. E o texto aqui no versículo 4, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E sabe o que Deus falou comigo? Porque eu tenho estado apreensivo com relação à direção que devemos tomar e também a direção que eu devo dar à igreja da qual eu sou pastor. E o Senhor falou comigo, siga a minha presença, siga a minha vontade, siga a minha condução. Então, meus queridos, vocês que estão nos ouvindo agora aqui, eu quero dizer para você que a direção que temos que tomar, sobre onde temos que pisar, decisões que temos que abraçar, escolhas que temos que fazer, isso tem que ser pautado, conduzido por Deus. Amém. Por Deus. Vamos olhar para a arca e seguir a arca. Vamos olhar para Deus e seguir a Deus. Mas não podemos esquecer, santificai-vos. E aí sobre isso eu queria falar mais uma coisa também. Eu observei o texto fala assim, capítulo 3 de Josué, versículo 5, santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O texto diz que o Senhor vai fazer as maravilhas. Amém. Não está condicionado à santificação. Josué não falou assim, olha, santificai-vos porque se vocês forem santos, aí o Senhor vai fazer as maravilhas. Não, ele falou, santificai-vos porque o Senhor vai fazer maravilhas amanhã no meio de vós. É uma palavra profética que nos desafia a um exercício de fé. Ou seja, Deus não fez ainda. Deus ainda não nos fez vencer o Jordão. Não passamos ainda esse momento. Mas o desafio é, apesar de não termos vencido, eu sou convidado a ser santo agora, a me santificar, a ter uma postura de integridade diante do Senhor, a corrigir o que está errado na minha vida, a me acertar com Deus, a perdoar pessoas, a pedir perdão, a me ajustar diante da vontade de Deus. Então a palavra do Senhor ao povo aqui, através do seu servo, do seu líder, é santificar, porque amanhã vai acontecer coisas tremendas. Deixa eu falar uma outra coisa, para a gente ir avançando.
Teve uma outra coisa que Deus mandou Josué orientar o povo, que foi o seguinte: quando vocês estiverem passando o rio, vocês vão escolher 12 homens da tribo e cada homem vai pegar uma pedra do meio do Jordão que tá seco. Gente, vamos lá. A arca foi na frente e uma coisa linda aconteceu. Quando os sacerdotes botaram o pé na água do Rio Jordão, a Bíblia diz que imediatamente a água interrompeu o seu curso, ou seja, o rio estava aqui descendo. Parou. A água parou, fez uma muralha aqui e a água para baixo secou. Porque não descia a água, é diferente do mar. O mar tem água dos dois lados, levantou uma coluna dos dois lados. Aqui não. Aqui levantou uma coluna de um lado e toda a água que vinha para baixo, que irrigava outras partes, secou. Ok. E aí esse povo começou a passar. E a arca ficou parada no meio do rio, porque era a presença de Deus que estava segurando aquela água. Gente, é a presença de Deus que vai nos segurar nesse momento de dificuldade. É a presença de Deus. E então o povo começa a passar, todo o povo e a arca ali parada. E aí, esses 12 homens, cada um pega uma pedra do meio do Jordão, coloca nos ombros e seguem. E Josué diz: eu vou dizer pra vocês o que vocês vão fazer com essa pedra lá na frente, mas cada um pega uma pedra. E assim fizeram. Então, quando todo o povo terminou de passar, então a arca segue atrás deles. Quando chegam do outro lado, a Bíblia diz que eles pisam em solo e a água do Jordão volta como era antes. E aí, qual é a ordem para fazer com essas pedras? Josué diz: vamos fazer um altar, como uma montanha com essas pedras. Isso vai ser um monumento, um memorial. Isso vai ser algo para que quando seus filhos lá na frente, que não viveram isso aqui, olharem para esse memorial e disserem: papai, mamãe, o que é esse monte de pedra aí? Vocês vão dizer que Deus secou as águas do Jordão, fez seu povo passar. Vocês vão dizer para eles quem é o Deus que vocês servem. E assim eles fizeram memorial. Pessoal, deixa eu falar mais uma coisa antes de entrar nessa parte final aí. Eu falei com a Letícia também sobre isso, a ideia de a arca vai na frente conduzindo o povo, a arca estaciona no meio do rio, o povo passa e depois a arca vai atrás. Eu tive a visão do pai cuidadoso. Sabe o pai cuidadoso que vai à frente desbravando, vai à frente abrindo o caminho, vai à frente verificando os perigos? A visão do pai cuidadoso. Ele vai à frente, depois que ele chegou no lugar seguro, ele passa, ele pede para que a família passe, ele fica atrás protegendo, depois ele vai atrás. Então é a figura de um Deus protetor, um Deus que segura o rio e protege o seu povo, conduz o seu povo e depois guarda o seu povo. Até o final. Até o final. Então, e depois que ele faz isso, ele quer que a gente não se esqueça do que ele fez. Sabe, memorial. Gente, é tão triste assim quando você faz algo por alguém, você se doa, você se sacrifica e passa um tempo e você descobre que a pessoa nem se lembra mais do que você fez por ela. É muito ruim, né? Essa ingratidão. Então Deus, ele quer que a gente se lembre do que ele faz e do que ele já fez, para que quando a gente estiver numa outra situação de dificuldade, a gente não se esqueça de tudo que ele já operou na nossa vida. E aí aqui eu quero perguntar para você uma coisa: quais são os memoriais que você está construindo nessa pandemia? Ou seja, quando tudo isso passar, gente, o que vocês vão contar para os filhos de vocês, para os netos de vocês? O que nós vamos falar? Olha, nós vivemos uma pandemia lá em 2020, eu tinha tantos anos, olha, aconteceram coisas extraordinárias, sabe, filho? Sabe, meu neto? Você vai dizer pra eles o quê? Que você entrou em desespero? Você vai dizer pra eles o quê? Que você viveu uma solidão terrível e que você não quer nem lembrar desse tempo? Você vai contar pra eles que você não dormia à noite porque você tinha medo de não pagar suas contas? Gente, será que é isso que a gente vai contar pros nossos netos do que a gente tá vivendo nessa pandemia? Estas pedras que nós vamos carregar com a gente? São essas pedras que a gente vai contar. Não, sabe o que Deus quer que a gente conte, meu filho? Olha, meu neto, lá em 2020 passou uma pandemia no mundo, foi assim, assim, assado, mas olha, a minha fé foi fortalecida. Olha, eu tive muito tempo de oração, porque a gente teve que ficar dentro de casa. Olha, eu li a Bíblia quase toda, porque eu tive tempo. Olha, eu acordava nas madrugadas. Olha, eu jejuei como eu nunca tinha jejuado na minha vida. O que nós vamos contar sobre essa pandemia, queridos? Deus não quer que a gente conte uma história de desgraça.
Deus não quer que a gente conte uma história de fracasso. Deus quer que a gente conte aquilo que Ele está fazendo no seu povo. Só que a gente só vai poder contar se a gente viver. Entendem isso? A gente não vai falar do que a gente não está vivendo. Então, eu quero contar, sabe o que, para os meus netos? Eu quero contar assim, olha, o seu pai Daniel, ele viajou no meio da pandemia. E quando ele estava lá no meio do lugar onde tudo estourou, nós estávamos longe dele. Mas nós começamos a clamar, nós choramos e Deus nos deu uma promessa. Vocês não sabem disso, mas quando o Daniel e a Sique estavam lá, Deus nos deu uma palavra de que eles não seriam contaminados, de que eles não adoeceriam e de que eles voltariam para casa. O Senhor nos falou isso através da palavra dele e nós ficamos agarrados naquilo até eles chegarem em casa. E agora já estamos quase no final da quarentena e Deus está cumprindo porque eles não adoeceram e ninguém na nossa casa adoeceu. Então sabe o que eu vou contar para os meus netos dessa pandemia? Eu vou contar isso, mas eu vou contar também que mesmo nós aqui em casa vivendo lutas como nós estamos vivendo, nós estamos abençoando vidas. Eu vou contar isso também. Que nós acordávamos todas as manhãs, íamos para a internet, e talvez a internet vai ser muito diferente daqui a 10 anos, eu vou dizer, mas olha, era assim que a gente fazia. A gente via os numerozinhos crescendo, era sinal de que as pessoas estavam chegando, a gente recebia mensagens do poder de Deus. Queridos, nós vamos compartilhar isso e outras coisas. Essas serão as pedras que nós vamos carregar. Essas são os memoriais que nós vamos construir, tá? A pessoa está travando aí, vamos seguir, tá bom? Meus queridos, finalizando, vamos atravessar esse Jordão. Amém. Vamos atravessar. Observemos que Deus é o mesmo. Os princípios são os mesmos. Amém. Logo, creia. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 11, a passagem que o autor de Hebreus nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que o povo de Deus precisou aqui para poder se santificar é crer, foi fé. Então, por fé, pela fé que você tem no Senhor, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém. Fará maravilhas. Olha agora ao seu redor e decida que pedra você vai carregar. Qual vai ser o memorial que você vai construir desse momento? De murmuração, de reclamação, de medo, de temor, de terror, de aflição? Ou é de fé, de esperança, de confiança, de segurança no Senhor? Segurança em Deus. Agora é tempo de estarmos seguros em Amém. Deus. Queridos, olha só. Talvez, eu estava lendo o livro de Jó hoje também, né? E Jó questionando a Deus porque o ímpio prospera e o ímpio não precisa de Deus muitas vezes. Olha, talvez você está vivendo um tempo agora de prosperidade ainda, né? Prosperidade. Jó questionava a Deus, dizendo assim, eu olho e vejo que pessoas que não te temem, eles têm muito recurso, têm muito... E talvez você esteja agora vivendo um momento em que sirva a Deus, em que ande na presença de Deus e está guardado em Deus. E você olha para o que você tem e você está tranquilo. Não, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho muita comida na geladeira, eu tenho comida das minhas despensas, está tudo bem, né? Ou talvez você nunca se preocupou com Deus e ainda assim você olha para a sua despensa e você está abastado e você fala, poxa, está tudo bem, eu estou tranquilo, eu posso aguentar tranquilamente essa quarentena. Eu não sei a condição que você se encontra. Eu não sei. Eu sei que todos nós, em algum momento, nós vamos precisar da fé. Vamos precisar da fé. Precisaremos olhar para Deus com fé e confiar no Senhor. Tem duas coisas aqui, amor, que eu quero que você pense agora com muita seriedade. Na verdade, eu quero que você guarde no seu coração isso. Talvez nós estejamos aqui vivendo um teste de confiança em Deus. Uma prova. Sabe, quando o professor chega na sala e ele fala assim, pessoal, teste surpresa. Já viveu isso? Você não se preparou, você não estudou, e aí ele lança sobre você uma prova, um teste. E ele vai avaliar como você vai se sair. E se isso for uma escola que Deus está nos colocando para nos ensinar a termos fé? Se o Fabrício está dizendo que a gente só vai vencer isso aí se a gente tiver fé,
e a gente está sendo provado nisso, a gente vai passar nesse teste? Então, eu acho que isso é um teste de fé. Um teste de fé para a igreja de Cristo. E também é uma oportunidade daqueles que não conhecem a Deus se aproximarem do Senhor. Então, gente, tudo vai ter um propósito maravilhoso. Esse Jordão tem um propósito na nossa vida. Mas eu ontem relembrei de uma frase, John Bevere, no seu livro O Extraordinário, ele fala uma frase muito interessante. A frase é a seguinte: Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé. Eu vou falar de novo. Deus não responde às nossas necessidades. Ah, porque eu preciso de ajuda, imediatamente Deus vai me atender. Não, Deus responde à nossa fé. Porque quando Jesus esteve aqui, gente, Ele passou por muitos cegos. Ele curou todos? Todos os cegos que Jesus passava foram curados? Não, Ele curou aqueles que clamaram. Ele curou aqueles que creram. Ele clamou aqueles que tiveram fé. Deus curou todas as mulheres hemorrágicas? Não, Ele curou aquela que foi lá com fé. Deus ressuscitou todos os mortos? Não, gente, não é porque eu tenho uma necessidade que Deus vai agir. Não, Deus se move pela nossa fé. Então você está dizendo assim, não, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe que eu estou aqui com essa necessidade. Sim, Ele sabe. Mas Ele vai atender só porque a gente tem uma necessidade? Não. Ele vai atender porque nós vamos manifestar a nossa fé. Entenderam isso? Então, eu quero que... toda a nossa palavra agora é para entender. A presença de Deus era a arca. Ela tem que ir na frente. Quando ela vai na frente, o problema cessa. O rio para. E lá na frente, Deus quer que a gente construa memoriais. Então, quando a gente acabar essa live, tenha um minuto com o Senhor e pergunte: Deus, quais são as memórias que o Senhor quer que eu registre de todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo? 2020 vai passar, a pandemia vai passar, e o que a gente vai contar disso? Amém? Vamos passar esse Jordão, em nome de Jesus. Vamos passar esse Jordão. Guie-se pelo Senhor, santifique-se, confie na proteção do Senhor. É uma escola, né? E nós vamos chegar do outro lado. Vamos ser provados e aprovados no Senhor para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Então, antes disso, vamos fazer um check-up aqui. Posso fazer aquilo que eu falei ontem? O quê? Perguntar para eles? Dá Não sei tempo? o que é. A gente está aqui só em 29 minutos, tá? A gente tem aí uns minutinhos. Pessoal, que memoriais você hoje já consegue, que você vai construir, que você vai falar para os seus filhos do que você viveu nesse tempo de pandemia, Covid-19? Será que vocês conseguem compartilhar com a gente aqui? Talvez uma frase, talvez uma palavra. Quais são as pedras que você está carregando sobre tudo isso que a gente está vivendo? Você consegue dizer pra gente: Letícia, eu estou construindo um memorial de que Deus supre as minhas necessidades, porque eu estou vivendo a multiplicação do alimento na minha casa. Eu creio. Eu creio que Deus possa fazer isso. Eu estou vivendo, Letícia, um memorial de ver a minha família sendo reconstruída por esse tempo que a gente está convivendo juntos em casa. Alguns já estão respondendo já. Aqui, ó, paciência no Senhor. Milagres. Milagres na família, Lemon. Deus pode parar o mundo. O que mais? Pode ir mandando aí, você tiver. Mas não fale, eu não quero que você fale só para parecer que é bonito. Eu quero que você fale sinceramente. Quero que você fale do seu coração. Aqui, ó, a Adriana no Instagram. A fé mais fortificada. A Neiva. Muita fé, esperança e nenhum desespero em relação ao dia de amanhã. Gente, só Deus faz isso em nós, tá? O poder de Deus ali, a Vera, no Face. O poder. Vocês estão vivendo isso realmente? Estão? Vocês estão vivendo... Fala, amor. Sensibilidade à necessidade dos outros. Isso, olha aí. Fortalecimento da fé em Deus. Avivamento na família. Intimidade com o Senhor. A tia Marli ali, ó. Um milagre na família. Que bom. Milagre na família, avivamento na família. Daiane falando ali, ó. Uma família mais forte, uma igreja movida pela vontade de Deus, fora do controle do homem. É isso aí, ó. Força e coragem para não parar. Me reencontrando de volta na fé no Senhor. Olha aí, ó. É isso aí, união, renovação com Deus, avivamento.
Maior intimidade com Deus e com a família. Isso. Estas são as pedras que nós vamos levar. A Thaís, estou aprendendo a ter mais paciência. É isso aí, gente. Deus tratando nossas vidas. Isso. Buscar e confiar em Deus acima de tudo. O meu memorial será intimidade com Deus de forma profunda. É possível. Caramba, gente, que coisa linda. Ai, que coisa linda, gente. Tempo especial em família. Enquanto vocês vão falando, quero te contar uma experiência só para terminar. Muitos de vocês sabem que há mais ou menos uns 11 anos atrás, 10 anos, nós perdemos um bebê. A gente estava gestando, 5 meses de gestação, e ele simplesmente morreu na minha barriga. Nasceu de parto normal e foi muito difícil. Foi uma dor incontrolável. E o Senhor nos tratou naquela dor, nós fomos no deserto. E lá no deserto o Senhor foi nos curando, o Senhor tirou a dor que a gente estava vivendo. Então, quando passou, né, toda a dor, Deus nos deu outra filha, que foi a Ana Raquel. Uma pessoa me perguntou uma vez, ela me disse assim: Letícia, se você pudesse escolher voltar no tempo e escolher não ter passado por isso, ou passar por isso, o que você escolheria sinceramente? Gente, nunca ninguém tinha me feito aquela pergunta. E eu pensei, parei, e eu falei pra ela, sinceramente, eu escolheria viver de novo aquela dor. Porque a Letícia que começou 2010, não foi a Letícia que terminou. E eu sei que o Fabrício que começou 2010 também não foi o mesmo. A nossa fé ficou diferente. Nós experimentamos um consolo que a gente nunca tinha experimentado. Então, talvez, quando acabar a pandemia, essas vão ser as histórias que vocês vão contar. Se eu pudesse voltar atrás, escolheria? Olha que isso aí é uma pergunta difícil, tá? E nem todo mundo tem que responder do mesmo jeito, não. Mas eu aprendi a colher os frutos da dor. Que a gente aprenda a colher os frutos dessa pandemia. Conte o que Deus fez na nossa vida. Ter confiança em Deus, olha lá, ó. Aprender a descansar. Aqui, ó, embaixo, eu molhei aqui, ó. Intimidade profunda com Deus, experiências sobrenaturais. Alguém falou do YouTube, não foi? O Arley? Alguns falaram, mas a gente tá conseguindo aqui no YouTube. O Arley mandou aqui uma mensagem dizendo também que ele tá acompanhando o YouTube e ele disse... Ai, não passou. consegui ler. Eu tava falando, desculpa, Arley. Mas vocês estão lendo os comentários, né? Amém, gente. Que Deus nos abençoe, tá? Vamos escolher uma hashtag para hoje, então? Vamos. Eu coloquei algumas aqui, mas eu não sei. Estou seguindo a arca. Vamos colocar essa, é meio enigmática. E as pessoas que corram atrás de saber o que significa. Fazendo na sua vida. Amém? Amém. Estou seguindo a arca, então, tá? E aí você pode colocar um versículo bíblico para a gente poder encher o Facebook de palavra de Deus e, de certa forma, combater tantas palavras que estão tentando nos afrontar, nos desanimar, nos fazer desistir por aí. Tá certo? O Instagram deu problema aqui. Vamos orar? Vamos orar. Voltou, amor. Voltou. Voltou aqui, né, pessoal? A internet travou. Mas vamos lá. Estamos de volta aqui. A gente vai finalizar orando, tá? Orando ao Senhor e clamando por Ele nesse momento. E você pode... Estou seguindo a arca ali, ó. É isso aí, Djaí. Muito bem. Voltou já, tá? Vocês estão aqui com a gente? Acho que voltou, né? Vamos lá. Vamos finalizar com a oração? Voltou. Tive que dar um grito ali para resolver um negócio, mas tá tudo bem. Vamos lá. Pedir o socorro do pessoal da casa, que é muita gente também aqui em casa, vocês não têm ideia, tá? Caiu geral mesmo. Agora já voltou todo mundo, tá certo? Vamos orar então? O pessoal tá voltando? Ok, vamos voltar aí. Aproveita para compartilhar agora então, gente, pra gente poder... Mete o dedo aqui no coraçãozinho, o aviãozinho, aqui no Facebook, compartilha. Vamos orar agora, tá? Deixa eu dar uma corridinha, tô suando aqui agora. Estou seguindo a arca.
Amém. Amém. Ok. Nós estávamos aproximadamente 190 pessoas aqui. Somando a turma. Caiu até no YouTube também, pelo jeito. Caiu a conexão total. Ok. Amém. Vamos orar? Vamos. O pessoal que chega depois aí, pode acompanhar depois a oração aí. Então oremos. Feche os seus olhos e vamos estar nesse momento nos desconectando de tudo, buscando o altar do Senhor, a presença do Senhor em oração. Ele está conosco aqui, Ele está vendo e ouvindo você. Amém. Mas agora vamos falar com Ele. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus em que nós podemos confiar, podemos descansar. A despeito do vale da sombra da morte, nós não tememos nada, porque o Senhor está conosco. Amém. E o Senhor nunca nos abandona, Pai. Amém. Por isso nós estamos guardados em Ti. A nossa fé está depositada no Senhor. E sabemos que o Senhor se agrada quando aproximamos do Senhor com fé. É verdade, porque a fé move o teu coração, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco agora aqui. Amém, esse grupo de pessoas, irmãos e amigos que estão conosco, os colocamos diante do Senhor. Amém. Tu conheces o coração de cada um. Amém. Tu sabes as necessidades de cada um. Tu sabes quais são as aflições de cada um, Senhor Deus, os medos. Tu sabes as batalhas que cada um está travando. E nós lançamos tudo isso diante do Senhor. Amém. Agora e clamamos a Ti, traga a paz. Amém. Traga a paz, Senhor. Traga a segurança de que vamos passar esse Amém. Jordão. Senhor Deus, que possamos de fato seguir a arca. Amém. Que seja muito mais do que uma frase em nosso Facebook, o nosso Instagram. Que possamos seguir a arca, seguir a Deus, seguir a direção de Deus e confiar, porque o Senhor, a Tua presença em nossa vida, vai nos trazer a dias melhores. Vamos vencer a prova. Amém. Seremos do outro lado, tenho certeza, aprovados no Senhor. Amém. Pai, abençoe cada família que está conosco aqui agora. Cada Amém. Família. Aqueles que têm amigos e parentes trabalhando na linha de frente, guarda o Senhor Deus. Guarde os médicos, guarde os enfermeiros, os funcionários de hospitais, guarde os motoristas que estão nas ruas, guarde os funcionários de grandes empresas, guarde, Senhor Deus, aqueles que estão fazendo o Brasil girar. E, Pai, o nosso país não pode parar mesmo, Senhor Deus. Então, guarde aqueles que estão agora colocando suas vidas em risco para que o Brasil não pare, Pai. Senhor Deus, conduza nossas lideranças governamentais, Senhor Deus, conduza os seus corações, dê a eles direção acerca da Tua vontade, Pai, dê a eles firmeza e posicionamentos que estejam de acordo com o Teu querer, Senhor, para que sejamos abençoados pelo Senhor. Ó Pai, cuida de nós. Amém, cuida de nós. Estamos seguindo a arca. Amém. Vamos seguir ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, eu clamo para que o Senhor cuide das famílias que estão aqui nesse momento, Deus. Amém. As famílias que estão neste momento com a gente, as famílias que estão representadas por pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Ó Deus, estamos vivendo um tempo de reconstrução dentro das nossas casas também. A gente está vivendo, Deus, aprendizados na convivência, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que dê sabedoria, Pai, a cada mãe, a cada pai, a cada avô, a cada avó, a cada pessoa, Senhor, que está na sua casa agora e que talvez esteja cansado, Deus, e que talvez esteja enfrentando batalhas pessoais com aqueles que moram dentro das suas casas. Deus, eu peço ao Senhor que nos livre de todo o mal, Senhor, o mal que pode estar fora, mas o mal também que o inimigo coloca dentro de nós, lutas espirituais dentro de nós. Ó Pai, aqueles que acham que não sabem como podem Te buscar. Deus, nós temos recebido mensagens de pessoas que dizem: eu não sei como buscar ao Senhor. Pai, mas é simples. Entra no quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai, busque a palavra, leia. O que eu quero para vocês está ali. Deus, tira da gente esse engano, Pai, de que a gente não pode Te buscar porque a gente não sabe. Senhor, ensine cada pessoa que está aqui nos ouvindo a como Te buscar no profundo, no íntimo. Ó Deus, ajuda-nos nesse tempo. Nós estamos em casa, muitos estão, Deus.
Ajuda-nos a te colocar como prioridade. Tira de nós as distrações, Senhor. Tira de nós atividades que não frutificam. O Senhor não está nos dando tempo para a gente se acalmar de toda a correria que a gente sempre viveu, para que a gente possa aprender a te buscar. Senhor, se a gente não aprender agora, que nós estamos reclusos, Pai, como a gente vai aprender depois, Senhor? Quando a nossa rotina voltar e as coisas ficarem difíceis porque não temos tempo. Então, Deus, nos ensine, Pai. Ajuda-nos a construir memoriais positivos de tudo isso, Senhor. Não deixe que essa pandemia deixe em nós marcas de traumas, de ansiedade, de medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, todo espírito de temor, porque é o Senhor que vai segurar essas águas e é o Senhor que vai fazer o rio voltar quando o Senhor quiser. Amém. Pai, Amém. cuida de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.